Porque há determinado momento na velhice que a gente não pode dar mais nada. E a gente vai precisar de tanto cuidado e tanto carinho. Mas quando a família está firme, está sólida, tem gente falando assim: pai, mãe, aonde tu for, eu irei contigo. Pai, mãe, teu Deus é o meu Deus. Pai, mãe, eu vou abrir mão do meu trabalho para te levar no médico, porque tu abriu mão a vida inteira de ganhar dinheiro para que eu tivesse chegado até aqui. Irmãos, isso é família, isso é família. Eu mudo minha agenda, mas vou te levar lá. Eu mudo minha agenda, mas eu vou cuidar de você. Eu mudo minha agenda, mas aonde tu for, eu irei. Eu estou contigo, eu vou junto, porque é um privilégio agora eu retribuir e cuidar. Nos diz assim então a palavra do Senhor: na época dos juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 14 anos, morreram também Malom e Quilion. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em seu auxílio do povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Pai, tua palavra sempre faz o que te agrada. Fale com a tua igreja, edifica famílias, santifica-nos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história é muito conhecida dessa família, onde acontecem algumas coisas muito paradoxais. Pois, quando olhamos a origem dessa família, onde eles moravam, na casa do pão, na terra do pão, faltar pão é, no mínimo, estranho. Mas aconteceu. E aconteceu que eles decidiram sair de onde estava, e essa decisão tinha até uma coerência. Faltando alimento, escassez, dificuldade, eles precisavam fazer alguma coisa. E esse fazer alguma coisa toma uma decisão de sair de um lugar e ir para um outro. Mas por que eles decidiram sair? Porque não queriam morrer de fome. E acabaram morrendo 3 membros da família. Quando a gente começa a enxergar esse texto, numa perspectiva estranha, quando a gente observa que teve fome na terra, Belém de Judá, a casa do pão. E eles fugindo para não morrer de fome, acabam morrendo. Não de fome, mas de outras circunstâncias. Pelo menos é esse o entendimento que a gente tem do texto. E eu fico pensando, será que se tivesse ficado lá não teria sido melhor? Mas é muito difícil a gente tentar colocar decisões na nossa vida depois que o jogo acabou. Depois que as coisas já foram feitas. Depois que o leite já derramou. Eu fico olhando aquelas pessoas assim, os comentaristas de jogo de futebol, parando cena e olhando aqueles negócios. É uma coisa assim absurda. Eu olho até aquele sistema criado para tentar agora, cada vez mais, criar justiça no futebol chamado VAR.
Irmão, dá vontade de varrer aquilo ali e falar, deixa como antes, porque está ficando difícil. Parece que não tem critério. Chama o juiz para decidir uma coisa que não tinha nem que interferir. Enquanto que o outro é uma coisa tão nítida, todo mundo está vendo, eles que tinham que enxergar, não enxergam. Sabe o que acontece, queridos irmãos? A nossa vida parece que a gente quer dar um tape, fazer um VAR para tomar decisão. E tem decisões que a gente toma na vida que não tem VAR. Depois que tomou, já era. A bola continua seguindo, o jogo vai continuar acontecendo. Na nossa vida não tem como a gente fazer assim, ó, dar uma paradinha aqui agora, para a gente olhar a tela e verificar qual é o melhor caminho, o que a gente vai fazer. Não, não dá. No momento em que a gente se depara com algumas circunstâncias, nós vamos ter que adotar alguns posicionamentos que vão implicar numa série de coisas nas nossas vidas. E percebe-se então que essa família, ela é dependente de vários recomeços, e a nossa vida é assim. Tudo planejadinho em Belém, tudo acontecendo bem, vem a fome, e agora a gente tem que tomar uma decisão. Vamos sair, saíram, vem a morte. Elimeleque vai, daqui a pouco vem a morte dos 2 filhos, Malom e Quilião. E agora o que fazer? Chama as meninas, órfão e Ruth. Minhas filhas, estou indo embora, eu não tenho mais filho para dar para vocês, eu não tenho mais nada, vou voltar para a minha terra. Até porque parece que lá as coisas estão começando a melhorar. E aí, quando chega essa fase da vida, parece que a história da vida de Noemi, ela é cercada por inúmeros recomeços em termos familiares. Sabe por quê? Tudo começou com uma coisa chamada fome. E famílias hoje estão famintas. A fome de quê na tua casa? O que mais você sente escassez no seio da convivência familiar? De amor, de proteção, de compreensão, de diálogo, de ser ouvido, de alguém investir na sua vida. Na época dos juízes houve essa fome em Belém de Judá e me parece que as famílias hoje continuam famintas. Olha para um lado e a segurança familiar que deveria haver, família deveria ser um ambiente de cuidado, de proteção, de ternura, família deveria ser um lugar de grande desenvolvimento, mas me parece que as famílias estão vivendo, no decorrer do tempo, num ambiente um tanto quanto hostil, de indiferença, de falta de cuidado, de falta de critério, maridos que não se posicionam para proteger a mulher. E mulher precisa de proteção e senso de direção. Mulheres que parecem que não querem andar em submissão. Filhos perdidos e desorientados. E a fome assolando toda a casa, toda a parentela. A gente olha para um lado e para o outro. As pessoas estão tão perdidas que hoje há essa desesperança, um desânimo, há um sentimento de impotência, de insegurança, de pessimismo. Há filhos já dizendo assim, eu nunca quero me casar, porque para casar, para viver desse jeito, é melhor não casar. Há mulheres que estão criando suas filhas, dizendo assim, filha, estudem, não dependa de marido, não. Não ande dependendo de ninguém. E acham que estão fazendo um grande bem para as suas filhas. Hoje há uma fome enorme no seio das casas, e as pessoas, infelizmente, para saciar a fome, estão correndo para o lugar errado. Como é que você, marido e mulher, que está com apetite sexual, vai matar a sua fome, se não for com seu marido, com sua mulher? Porque me parece que dentro de casa não há agenda, não há mais programação para isso. É a última coisa a ser feita quando der. E eu fico vendo esses jovens iludidos, né?
Você quer casar por quê? Ah, pastor. Estou cumprindo 1 Coríntios 7, viver me abrasando, não vou não. Eu vou casar porque o negócio aqui eu tenho que estar em santidade com o Senhor, eu quero ser uma só carne, e eu quero que esse negócio lá em casa, minha cama, seja o altar da celebração. E aí a gente vai ver, às vezes, algumas casas que a cama já virou o altar do sacrifício. Fome. A Bíblia fala que uma alma farta pisa favos de mel. A gente olha assim para algumas mulheres numa carência emocional, desprotegidas, desorientadas. E me parece que os homens ainda estão assim, buscando satisfação em outras coisas que não deviam, tentando saciar a fome em lugares que nunca vão encontrar paz, segurança e liberdade. E esse é o grande problema, talvez, da família de Elimeleque. Alguns teólogos vão dizer, foi Deus que orientou eles irem? Deus falou alguma coisa para sair? Por que eles tomaram essa decisão? Eu me pergunto, por que será que o povo de Deus, na hora da fome, ao invés de estar firme com o Senhor, clamando ao Senhor, estão trocando manancial de água por cisternas rotas? Diz a palavra de Deus. Ah, importa o meu apetite, importa o que eu estou sentindo, importa daqui e dali, eu não quero saber. Cuidado, irmão, sabe por quê? A fome tirou a primogenitura de um homem e ele trocou por um prato de lentilha e depois ficou chorando, mas não tinha VAR para recuperar e tomar outra decisão. Quem foi esse homem? Já era. Já tomou a decisão. Às vezes, naturalmente, pode você observar que há uma fome física, há uma fome também espiritual, mas cuidado para não viver com fome de coisas erradas. Agora, se sua fome é legítima, cuidado para não saciar a sua fome em poços que estão contaminados. Em regiões que nada vai acrescentar. Aliás, fome traz inquietação, fome traz preocupação, fome traz insegurança. A questão é tão séria quando a Bíblia fala assim, não se prive um do outro, cada um dá ao outro o que é devido. E quando vai lá na frente falando assim, que não demore muito tempo para que Satanás não vos tente. O tentar, o verbo grego ali, quer dizer andar se equilibrando na corda bamba. O que é isso? Insegurança, desconforto, intranquilidade. Eu percebo às vezes que tem mulheres e homens que parece que estão andando cambaleando. Exatamente porque não estão conseguindo saciar. Hoje, o que mais você tem fome na sua casa? O que mais te traz inquietação, preocupação, insegurança? E onde você está procurando satisfazer isso? Só há saciedade na presença do Senhor. Na presença dEle há abundância de alegria. Na presença dEle há tudo que precisamos. Jesus declarou, sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. A palavra de Deus nos fala, no Salmo 34, verso de número 10, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Como eu já citei outrora aqui, quando o salmista fala no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Não é nada me faltará não, nada me faltará é diferente, é de nada eu tenho falta. Mas é bem verdade que Deus te coloca no seio de uma família para que um possa apoiar, um possa ajudar a saciar o outro, um possa fazer pelo outro. Esse é o conceito de família.
E nós estamos vivendo uma vida tão desregrada, tão louca, tão ativista, tão egoísta, que a gente não consegue olhar para uma carência de um filho. A gente conquista um mestrado, pós-graduação, a gente consegue um diploma de doutor, mas a gente não consegue um diploma de conquistar um coração de um filho. Nós estamos cada vez mais distantes de grandes ideais que Deus tem para cada um de nós. E a gente vive tropeçando, caindo, sabe por quê? A gente está querendo matar fome sempre de maneira errada. Alguns é com sexo, outros com dinheiro. Tem gente que não sabe lidar com dinheiro, só vive com problema com dinheiro a vida inteira e não aprende. Aí depois vem, conta história, fala isso, vem aquilo. Ou seja, não aprendeu nada. Aí compromete toda a família. Gera uma série de problemas. Continua agindo de uma maneira infantil. Sabe por quê? Porque estão buscando em cisternas rotas, estão em rotas que não deveriam. No segundo lugar, meu querido irmão, eu queria te dizer assim, para você saber recomeçar, coloque em ordem a sua vida. Se Elimeleque tivesse, talvez, uma despensa, estivesse ouvindo o que Deus estava falando, ou confiando que o Senhor o faria prosperar mesmo naquela terra, talvez ele não tivesse tomado essa decisão. Mas não. Elimeleque não percebeu o que José do Egito tinha percebido, dos sonhos, das vacas, das espigas. E no momento que vem fome sobre a terra, está o Zé do Egito com o celeiro abastecido. Estava bem. Estava passando aperto nenhum. O José preparou, num período de enorme tranquilidade, provisão. E provisão vai servir para período de escassez. Não ande no limite. Sempre tenha provisão. O que o senhor está querendo dizer, pastor? Vou explicar melhor. Tem gente que ganha R$1.000 e quer gastar 1.300 por mês. Você já entendeu. Tem gente que não planeja nada, deixa a vida me levar. Isso não é bíblico, irmão. Aí fica toda hora dando problema, dificuldades daqui, acolá. Sabe o que é isso? Uma vida completamente desorganizada. Nosso Deus não é Deus desorganizado, nosso Deus é um Deus ordeiro. Aí depois fica falando assim, porque o Satanás é o devorador. Irmão, devorador é você. É uma loucura o que o pessoal está fazendo. Tem gente que está gastando hoje R$1.000 de compras por mês para comer. E depois gasta mais 1.000 para emagrecer. Eu não estou entendendo essa conta. Drenagem linfática, academia. Eu tenho que emagrecer. Mas vai no supermercado, é pote, sorvete, tudo que vê pela frente. E por aí vai. Mentira ou verdade, irmãos? Verdade. É verdade. Gasta para ingerir e gasta para sair. Irmão, gasta 2 vezes. Que loucura! Aí fica assim, passou o dinheiro, a vida está difícil, né? Meu irmão, nunca a vida será fácil. A não ser que você amadureça, aí a vida vai ser uma moleza. Porque quem é frouxo vai lidar com situações na vida e vai apanhar sempre. Você imagina uma casa desorganizada, entra um período agora de escassez. Meu irmão, a casa desaba. Não tem casa que resista a situações inusitadas quando tem desordem. Por isso que Deus fala para Ezequias, bota em ordem a tua. Estava tudo desorganizado ali, Ezequias não percebe. Dá mais 15 anos de lambuja aquele homem. Depois de 3 anos, ele começa a gerar lá o pior rei que já teve sobre Israel. Manassés.
aquela praga, dita pela Bíblia. Não foi pelo Anderson, não, pela Bíblia. Sabe o que acontece, queridos irmãos? Tem a provisão. Eu gosto de olhar para a formiga no verão como ela trabalha. Aliás, Provérbios 6, de 6 a 9, tem uma coisa muito interessante, né? Fala assim, ó, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, até quando ficarás deitado no teu sono? Não é assim? Está escrito lá em Provérbios, só lê lá depois. Ele ajunta naquele período, que depois vai vir um período que não dá para ficar saindo para encontrar alimento, é muita chuva, é muito frio, muita dificuldade, mas ele tem provisão. Meu irmão, tenha sempre provisão, esteja preparado na tua vida para situações inusitadas, porque elas virão, e virão quando menos você espera. Então, se você sabe que vai vir, se o pastor está dizendo que está vindo, quando menos você espera, faça da tua vida uma vida de provisão. Não ande no limite das coisas, não ande nisso. Família, você não pode andar no limite do relacionamento, no limite do tratamento. Tem gente que está tratando o marido, a mulher, o filho no limite. Já está provocando ira, problema. Meu irmão, não ande no limite. Porque relacionamento é igual conta bancária. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que está na hora de você fazer mais depósito e fazer menos saques. Já tem mulher e marido, um cutucando o outro, fala assim, vou te dar o número do meu Pix. Para você fazer um depósito. Todo relacionamento você precisa investir. O que é isso? É o Pix espiritual. Relacionamento vai requerer provisão. Relacionamento vai requerer você cada vez mais olhar para a pessoa e falar assim, eu vou fazer, porque Deus me botou na sua vida para te abençoar. Aqui vai ter provisão, aqui vai ter cuidado, aqui vai ter ternura, vai ter carinho. Mas me parece que alguns estão esvaziando sempre o pote, sempre querem. Tem gente que passa a semana inteira, chega dentro de casa, não lavou uma louça, ainda reclama que a comida não está quente. Esquentou nem a comida. Comida fria, não vou comer esse negócio não. Está ruim demais. Aí quando chega o momento da crise, a família inteira vai começar a sucumbir. Essa crise na vida, minha família de Elimeleque durou 10 anos. E aí começa a vir o problema nas famílias, o desespero pelas emoções. Quem está com problema, com fome na área sexual, vem o desespero, começa a fazer besteira. Não tem provisão. Quem está com problema na área financeira vai recorrer lá a quem não deve. Vai pegar dinheiro com quem não presta. Depois vem para a igreja para a gente resolver. Irmão, não seja louco. Não seja louco. Deus está te dando sabedoria, Deus está falando contigo, não comprometa a tua casa, em que área for, sexual, financeira, tratamento. Há pessoas hoje que, na verdade, estão tão feridas que elas estão cada vez mais encolhidas e procrastinando decisão. Tem gente que não tem iniciativa para nada, não sabe fazer provisão, aí sempre pousam de vítima, não provê. Deixa tudo para depois. Tem gente que você tem que falar assim, para agora e faz aqui, porque depois você vai dizer que esqueceu. É ou não é verdade? Faz agora, agora. Você conhece gente assim? Para de procrastinar, agora. Deixa limpo, deixa pronto, organiza, antecipa. A gente como um pastor, aí amanhã tem programa na rádio, hoje tem sermão para pregar, domingo tem não sei o quê, tem reunião, tem que ir para o Detran, tem que não sei o que lá. Eu que não passe a noite aqui estudando, vendo não, para ver como é que funciona. Eu vou me antecipando. Provisão. Aí amanhã eu falei, se alguém vai ao pastor lá, perde uma manhã, uma tarde. Mas já tem algo na manga. E quando não tem, irmão, creia, o Senhor vai prover tudo quanto a gente necessita. O problema é quando a gente necessita fazer, a gente quer que o Senhor venha agir com provisão. Essa conta não fez. É isso que eu estou falando para os irmãos.
Faz um investimento no emocional da sua esposa, marido. Compra aquela bolsa lá da Vitor Hugo, aquele sapato bom para ela lá. Um mês de alegria na sua casa. Bota aquela nota de R$ 200 na geladeira de manhã, dizendo: querida, você faz total diferença na minha vida. Gaste com você 2 meses de alegria, de glória na sua casa. O que a gente está falando, queridos, é de uma gestão equilibrada, responsável, que ela vai ter provisão sempre. Quando vem o dia mau, tem recurso, tem crédito. Agora, quando vem o dia mau, às vezes você já viu a mulher de TPM, meus irmãos, e tem mulher que gosta de valorizar esse negócio de tal da TPM. E tem homem que não sabe também o que é isso. Lógico, nunca teve. Agora tem a provisão. Você vai ver que quando chegar esse período, a coisa fica suavizada, tranquilo. Você vai passar tranquilamente as adversidades. Cuidado para não misturar princípios. Toda fase de recomeço vai exigir de você posicionamentos. Deus tinha dado ordem para Elimeleque sair? Não. Mas Deus já tinha dado ordem para ele não se misturar. Aliás, o povo de Deus não deveria se misturar com nenhum outro tipo de povo. Isso era sabido por todos, meu irmão. Isso é um princípio espiritual. E tem gente hoje que não leva isso a sério. Como eu preguei outro dia atrás, aí falando do jugo desigual. Aí vai para lá, os filhos se casam. Você vai ver Êxodo 34:15 dizendo assim: não façam, portanto, aliança com moradores da terra, nem suceda para que não venham se prostituir com outros deuses. Esse foi o maior problema de Salomão. Que sabedoria! Salomão tinha 300 mulheres e 700 concubinas. Mas esse cara era um louco. Você imagina Salomão fazer assim, ó: hoje eu quero ver 3 das minhas mulheres. Deixa eu ver, Ana, Beatriz e a Márcia. Eu só quero ver vocês no ano que vem na mesma data. Pode ir. Amanhã eu quero ver mais fulana, ciclana e beltrana. Era a vida de Salomão. Aí depois vai falar lá na vida: vaidade, 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 Eclesiastes. Bom é o homem gozar a vida com a mulher da juventude que ama. Fala, Salomão, você é um brincalhão fazer um negócio desse, Salomão. Agora, qual foi o maior problema na vida de Salomão? Ele misturou tudo. Isso foi a maior derrota na vida dele. Ele misturou tudo. E tem gente que está com tanta fome que na hora de tomar decisão, meus irmãos, não está observando princípios espirituais. Estão misturando coisas que não devem ser misturadas. Tem coisas que tem que estar no devido lugar. Quando Deus fala assim, não faça, vai dar problema. Agora vai lá para Moabe. Aí você vai ver a história dos moabitas. Meu pai do céu. Eles entravam toda hora em guerra com o povo de Israel. Aliás, a descendência ali é uma coisa interessante, né? Porque você vai ver ali a filha mais velha de Ló, aquele negócio de procriar, embriaga o pai, se deita com ele, aí vem a descendência, os moabitas. E aí, você vai... Aliás, aquela família ali de Abraão tinha uns probleminhas sérios, né? Esse sobrinho dele ali também. Depois você vai ver, a mais nova fez a mesma coisa. E gerou outra descendência também, os amonitas. Amonitas e moabitas vêm dali. É ali a origem. Aí vem o texto falando assim, não misture isso aí não. Não misture isso aí não, sabe por quê? Vai dar problema. Guarda-te. Não te lance para imitar os povos pagãos, após terem sido destruídos diante de ti. Não te indagues acerca desses deuses, dizendo, assim como serviam essas nações aos deuses, do mesmo forma eu também o farei. Meu irmão, quando você faz isso, você gera contaminação. Cuidado para você não estar fazendo da sua fome um processo decisório, que você está misturando coisas que Deus está falando. Isso não mistura.
Oséias 7, verso 8 diz assim: o povo de Israel se mistura com outros povos e estão se tornando imprestáveis como um bolo mal assado. Você já comeu um bolo solado? Muitas famílias estão padecendo, vivendo uma vida comendo bolo solado, estão misturando o que não devia. Às vezes, querido, é preciso você ir numa direção, às vezes é preciso você tentar se virar, é preciso comer, viajar, a vida vai adiante, mas você não precisa corromper valores. Ei, jovens, presta atenção nisso. Há tanta gente passando no Enem, indo para faculdades, um monte de coisa. Se o Senhor está te conduzindo a essa terra, presta atenção no que eu vou te falar lá. O que eles mais vão querer fazer é misturar, corromper valores. Não se corrompa, não se venda, fique firme nos princípios espirituais. Aquilo, sai com diploma, formado engenheiro, aprendeu nada. Em contrapartida, a vida espiritual é um fracasso. De que adiantou? Fala aí, do que adiantou? Agora eu estou formado, eu sou, tenho o curso de capitão da cavalaria aérea de torpedo a remo, formado na Sorbonne. Olha, esse rapaz foi longe, né? Que maravilha, parabéns. E como é que está a sua vida diante do Senhor? Eu estou afastado dos caminhos do Senhor, um fracassado. De que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Queridos, a terra, territórios que talvez você não tenha que pisar, porque você não está preparado para ele. Cuidado com isso. A gente achando que é muito legal ver um filho passar numa faculdade, talvez de lá seja o ponto onde vai revelar o que está no coração dele, pela fragilidade que ele tem, e ele vai começar a misturar tudo na vida dele, ao ponto de você ver um filho completamente perdido, como você nunca tenha visto antes. Meu irmão, cuidado com isso, ore, dê passos na direção, porque se o Senhor está te colocando nessa faculdade, você vai ser luz do mundo e sal da terra. O ambiente não vai te contaminar, mas ele vai ser iluminado e salgado pela sua presença lá, porque você carrega o Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão? É isso que nós precisamos entender e separar, irmãos. Nem sempre quem é promovido na carreira vai para uma boa coisa. Às vezes você está indo para uma furada, você não tem habilidade, capacidade para tal, vai para um cargo achando que está se dando bem, daqui a um ano está sendo demitido. Não era melhor ter ficado aqui? Eu fui chamado para estar aqui. Já pensou agora? Eu estou aqui pastoreando PIB Vila da Penha, aí vem a PIB do Rio de Janeiro e fala assim: pastor, eu estou te chamando para ser diácono aqui na PIB do Rio de Janeiro. Eu fui chamado para ser diácono, irmão. Pastor Anderson, o irmão foi chamado agora para vir um cargo de deputado federal. Pastor Anderson, eu quero que o irmão agora assuma a presidência de... Eu fui chamado para ser pastor de Vila da Penha. É aqui. É aqui. Aí tem gente que gosta, posta, faz lobby, junta grupo, está sempre ligado ali às convenções, às coisas, e gosta, vai, vem. Mas está objetivando o quê? É cumprir propósito espiritual, que às vezes tu vai para um lugar e chega lá, quando você lida com estruturas de poder, parece que a tua fé desaba. Meu irmão, se tu não estiver muito preparado no espírito, quando chega nessas posições, a tua vida desaba. Sabe por quê? Você não estava preparado para aquilo. Vai começar a misturar tudo. Cuidado com isso, meu irmão. Essa família passou por esse processo. Abre os olhos se você não está quebrando princípios espirituais. Há coisas na tua vida para ser mudada. Terceiro, saiba se adaptar para não fracassar. Eles se casaram, os filhos dele, Malom e Quilion, com as moabitas. E que coisa difícil na vida agora de Noemi. Se não bastasse a morte do marido, agora a morte dos filhos. E na vida, a gente vai ter que aprender a se adaptar constantemente, porque a vida é feita de fases, e tem fases que nós estamos entrando nelas. E essas fases vão nos levar
a desapegar algumas pessoas e a inserir outras nessa nova fase. Agora, sem perder de vista que todo esse plano precisa ter uma chancela celestial. Com certeza, você vai perceber na tua vida que filhos vão crescendo, daqui a pouco vão se apaixonando e vão casando. E você vai dizer assim, bom que ficasse aqui sempre do meu lado, né? Ah, se tivesse aqui debaixo da minha asa. Irmãos, eu não tenho condições emocionais de fazer o casamento da minha filha, eu não tenho. Quando eu verificar aquele desengonçado vindo, e aquele terço final que ele para, ele vem te olhando com aquela cara assim, perdeu. O terço final, ele vem na tua direção, você para, ele vem, e ele carrega assim, ó, e ela vai, feliz da vida, como se nunca tivesse tido um pai. É uma dor no coração. A gente fica assim, irmãos, eu não sei se eu estou preparado para esse negócio, não, irmão. Preparo meu coração eterno. Eu estou brincando assim, irmãos, falando assim, sabe por quê? Porque uma das melhores coisas na vida, e eu digo isso sempre para os meus filhos, não se mova se a nuvem, se a coluna não andar. Não se deixe levar pelas suas emoções. Não se deixe levar pelos seus sentimentos. Porque hoje as pessoas estão casando, descasando, entrando e saindo dentro da igreja, feridos e magoados, movidos por sentimentos, quando Deus não chancelou a vinda e muito menos a saída. Vivem magoados, feridos, pulando de igreja em igreja, criticando o pastor, a liderança, todo mundo. Só vivem feridos e ferindo pessoas. O que é isso? Pessoas que não estão sendo chanceladas pelo Senhor. Isso está virando uma moda, um absurdo isso. Pessoas imaturas, ainda se dizem vocacionados. Desculpa, irmão, não quero botar em xeque tua vocação, mas você vai precisar amadurecer muito para perceber que quem lança a mão no arado não olha mais para trás, não olha mais para as coisas que ficaram, ele prossegue para as que estão diante dele. Vocacionado tem isso, não olha para trás. Sou um vocacionado, é olhar para frente, é adiante, é a vida cheia de dificuldades, mas não retrocede, não fica de galho em galho, não fica de pulo em pulo, não fica falando de sentimentos de perda, frustração, inseguranças. Ele se move pelo Espírito Santo, a nuvem anda, a coluna anda, ele acompanha. Não está movido por mágoas, por sentimentos ruins, e isso está contaminando a igreja, as famílias. Pessoas estão largando marido e mulher, sentimentos ruins. Começa a fazer conta, não está valendo mais a pena permanecer casado. Filhos querendo sair de casa para se casar, sabe por quê? Porque não aguentam mais viver com pai e mãe. Sentimentos ruins. Sentimentos ruins. Aí vai para o casamento, sabe o que vai acontecer? Seu casamento é uma tragédia, porque você não está preparado inteiro. Solteiro quer dizer inteiro. Inteiro para quê? Para fazer alguém feliz e não para ser feliz. Porque quando chegar aqui diante do pastor Anderson Maciel, naquele dia do casamento, trocar aliança, eu vou perguntar assim: você está disposto a amar, respeitar tudo para o outro? Para você, o que tem? Nada. E o pior, você aceita. Agora o outro está disposto a amá-la, respeitá-la, tudo para ela, nada para você. O que ela faz? Aceita. Mas para isso você precisa estar inteiro, preparado. Se tu estiver magoado com pai e mãe, ferido com pai e mãe, tu vai levar isso para dentro da tua relação familiar. Tu vai azedar a tua casa. Meu irmão, não faça isso. Nesse momento de recomeço, você quer formatar uma família, zere contas. Agora aprenda, tem gente que tem que sair da tua vida e tem gente que vai ter que entrar. Noemi perdeu 3. Perdeu 3. E levou uma
que deixa ser usado, talvez tenha valido pelos 3. Ruth 1,16. Sogrinha, me deixe contigo. Eu quero terminar falando isso para você. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Aonde tu for, eu o quê? Eu irei. Sabe o que me chama a atenção? O que uma viúva sem filho, falida, podia dar para Ruth? Nada. Só problema. Mas há fases na vida que você tem que trazer um sogro, uma sogra para morar junto com você. Há fases na vida que talvez você vai ter que se submeter a alguns processos para que tudo possa ir bem. E tem gente hoje que não quer largar mais a zona de conforto. Paga lá, bota lá no asilo lá, a gente paga lá por mês, vai lá de vez em quando visita, leva até um bolinho, acende uma vela, canta parabéns uma vez por ano, está lá, está sendo cuidado. Meus queridos irmãos, olha o que nós estamos fazendo. Isso é profundo demais que eu estou falando com a igreja, porque o primeiro mandamento com promessa é: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra, e tudo quanto você fizer prosperará. Ruth sabia disso. Aí Noemi está em casa trabalhando, e está a Rutinha lá, trabalhando duro, nas espigas, pegando o resto que tinha, que sogra trouxe para a gente. Hoje que deu foi isso. Porque há determinado momento na velhice que a gente não pode dar mais nada, e a gente vai precisar de tanto cuidado e tanto carinho. Mas quando a família está firme, está sólida, tem gente falando assim: pai, mãe, aonde tu for, eu irei contigo. Pai, mãe, teu Deus é o meu Deus. Pai, mãe, eu vou abrir mão do meu trabalho para te levar no médico, porque tu abriu mão a vida inteira de ganhar dinheiro para que eu tivesse chegado até aqui. Irmãos, isso é família, isso é família. Eu mudo minha agenda, mas vou te levar lá. Eu mudo minha agenda, mas eu vou cuidar de você. Eu mudo minha agenda, mas aonde tu for, eu irei. Eu estou contigo, eu vou junto, porque é um privilégio agora eu retribuir e cuidar. Não é para vanglória não, irmãos. Eu conto mais derrotas aqui. Domingo eu contei uma. Hoje vai ser um pouquinho diferente. O Padre Márcia tem um probleminha no pé lá. Mais dificuldades, eu tenho levado ele para o médico direto. Aí, da última vez que eu tive com ele no hospital, fiquei lá um tempão esperando. Ele virou para mim e falou assim: por que tu faz isso? Eu virei para ele e falei assim: porque você gerou, você cuidou, você formou, e eu peguei de mão beijada. Você gerou o amor da minha vida. Tudo que eu fizer por ti, eu ainda estou devendo. Aí ele me chama assim, ó: completão, completão. Você é completão, completão, completão. Queridos, quantas vezes o pai dela me levou para o hospital? Quantas vezes? Espera aí, meu filho, estou indo aí agora te levar. Agora é um privilégio meu, sabe o que é isso? Família, família. Mudo a agenda. Muda a agenda. Porque se nós não cuidarmos dos domésticos da fé, somos piores que os infiéis. Negamos a fé. Simples assim. Eu quero concluir falando isso. A vida é feita de ganhos e de perdas. Se você pensar que a vida é só ganho, não vai dar certo, irmão. Tem gente que tem que sair da tua vida na fase que Deus está te colocando agora para você recomeçar. E nessa fase Deus vai colocar novas pessoas. Grave isso. Se você quiser ficar bem com todo mundo, no final você não está bem com ninguém. Todo mundo que quer abranger tudo, no final sai mal com tudo. Isso é impossível. Agora olha para a vida de Jó. Como perdeu.
E a mulher de Jó fala assim: amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó fala: não, ele não me daria o mal. Não me daria o mal. Na fase que você está agora da sua vida, na fase que está agora a sua família, você está disposto a largar, abandonar o quê? Quem são as pessoas que precisam ser deixadas? Às vezes difíceis, irmãos. Eu espero na vida nunca ter que sepultar um filho. Eu espero. Mas é difícil, às vezes, entender como Abraão entendeu. Sai da tua parentela. Tem uma fase nova para você. Carrega o sobrinho. Daqui a pouco chega, larga o sobrinho. Não dá mais não. Escolhe aí, sobrinho, para onde tu quer ir? Abriu o olhão, o lado verde é meu, o ruinzinho lá fica contigo. Tá bom. Outra fase. Deus vai tirando pessoas, colocando pessoas. Agora, cuidado para não querer levar todo mundo, porque não dá. Jesus tinha 12 discípulos. Dos 12 tinham 3 mais chegados. Dos 3 mais chegados tinha um que falava que era o discípulo amado, dito por ele mesmo. Ele que escreveu. Depois que você tiver a maturidade, você vai aprender a selecionar quem é que vive no teu ciclo de vida. Tem pessoas que não frequentam a minha casa. Tem pessoas que eu não viajo junto, apesar de eu querê-las muito bem. Porque pior do que andar sozinho é andar com gente que, ao invés de ajudar, atrapalha. É andar em gente que não tem concordância com você. É andar em gente que vai estar sempre dividindo o reino. É impossível subsistir. É impossível grandes conquistas com pessoas que estão sempre puxando. E tem gente na tua casa, tem gente na igreja a todo tempo, que está toda hora. Você tem que solta, libera, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Tem gente que quando sai, não faz falta não, faz até diferença, que agora tudo flui, tudo caminha, há um sentimento de paz, de tranquilidade, de harmonia. O que é isso? Era o peso que a pessoa gerava, as dificuldades que a pessoa gerava. É impossível andar na mesma direção com gente que não quer andar na mesma visão. Quem acha que dá para colocar todo mundo na sua conta, vai acabar levando quem não deve para a sua vida. Quem acha que a igreja só tem ovelha, vai acabar achando que igreja não vale a pena, porque todo mundo é lobo. É assim que funciona. Cuidado com essa coisa. Comigo só fez uma vez. Vai fazer a segunda não. Você já ouviu gente assim? Comigo, ó, fez. Imagina, Ronaldo, se Deus tivesse feito isso com Pedro. Imagina. E às vezes a pessoa hoje que fez contigo uma vez, pode ser que Deus está colocando na sua vida para andar junto contigo e fazer total diferença nessa nova fase. Sabe o que é isso? Ter maturidade espiritual e saber entender isso. O imaturo está sempre assim: comigo é assim mesmo. Irmãos, eu tenho aqui uma pauta que eu vou ter que deixar para outro dia. Mas eu queria desafiar você a olhar para a tua casa, para a tua família, e a pensar no seguinte questão: você está com fome de quê? Como é que você está vivendo essa fase da tua vida? Você está tomando decisões por emoções? Ou você está entendendo para onde Deus está enviando, encaminhando? Que é muito ruim você sair de onde não deveria sair. Mas aqui está escasso, aqui eu estou apanhando, aqui você está amadurecendo, aqui Deus está tratando, aqui Deus está fazendo. Porque a gente que fala assim: eu quero é sair, não concordo com isso, aquilo outro. Espera aí, você está na direção de Deus? Ou você está sendo movido pelos seus sentimentos? Saiba separar, isso é maturidade. E pior, gente que cola com grupos
que tem esse tipo de cabeça. Aí é pior ainda. A contaminação é enorme. Começa a perder valores, começa a achar normal algumas práticas e está indo ladeira abaixo. E não consegue perceber uma coisa: a sua vida não vai para frente, patina. É fome de tudo. Eu tenho fome de ser reconhecido. Eu sou um vocacionado, só que ninguém vê isso em você, só você. Eu preciso de trabalho, a porta não abre. Eu estou vivendo um drama que agora é pinga-pinga, é gota-gota. É isso que eu estou falando, irmão. Você está andando em ciclos, em roda, parece roleta de banco, andando com quem não deve, larga a amizade que não te leva para lugar nenhum. Tem gente corrompendo valores, sai disso. Mais conversações corrompe o quê? E como é que você está andando nisso? Como vocacionado. Não dá, irmão. Não dá. Isso é incompatível. Isso é incompatível. E quando você observa isso, começa a se posicionar, a tua vida deslancha. Num todo, na família, na igreja, na sociedade. É isso que está faltando a gente hoje. Se mova, largue algumas amizades, sai de algumas rodas de escarnecedores, largue algumas questões. Deus vai botar gente boa na tua vida, Deus vai impulsionar a tua vida, porque Deus vai usar gente para te abençoar, e Satanás vai usar gente para atrapalhar a tua vocação, propósito e o cumprimento de promessas de Deus na tua vida. Só que às vezes você está encantado com algumas coisas que não deveria. Eu queria te convidar a baixar a tua cabeça e falar: Deus, me ajuda nessa fase que eu estou. Eu não quero, Deus, ir para Moabe, porque eu estou com fome. Mesmo que eu esteja vivendo um momento de escassez, se o Senhor vai me abençoar aqui, eu estou firme aqui, Pai. Eu não quero me mover por mágoas, feridas, emoções. Não, Pai. Eu não quero sair de Belém. Eu quero continuar ali se o Senhor estiver comigo. Porque se o Senhor está comigo, o Senhor vai saciar minha fome. O Senhor vai fazer prosperar os meus caminhos. O Senhor vai fazer a minha vida deslanchar. Deus, eu não quero ir para uma faculdade. Eu não quero me colocar numa condição se o Senhor não estiver ali comigo. Não quero, Pai. Eu não quero ficar pulando de ponto em ponto, de questão em questão, justificando fracassos, vendo minha vida não ir para frente por sentimentos ruins e pela cegueira espiritual. Não, eu quero mudança, Pai. Eu quero viver de uma forma assertiva, porque onde o Senhor me enviar, eu sei que o Senhor vai estar comigo, e quando o Senhor está comigo, eu não tenho falta de mais nada. Queria que você orasse e falasse: Deus, me ajuda. Me ajuda, Pai. Me ajuda a reavaliar. Que fase eu estou? Aonde o Senhor quer me levar? Às vezes você pode estar achando que em Belém você está perdendo, que é aí que você vai padecer. Mas é em Belém que Deus está te amadurecendo. É em Belém que Deus vai fazer prosperar os teus caminhos. Irmão, não barganhe valor, não mude por sentimentos ruins. Permaneça, prevaleça. O Senhor vai fazer prosperar. Não vai para Moabe, não. Fica firme. Largue algumas amizades. Largue algumas coisas que não dá mais para andar. E fala: Senhor, eu quero em nome de Jesus ver a minha vida deslanchar, ver minha família bem. Eu quero ver as coisas sendo endireitadas. Sermão confrontador, difícil, mas eu percebo que o Senhor quer tratar em áreas da minha vida. Quantos querem nessa noite dizer assim: eu tenho algo a consertar, pastor? Eu preciso largar algumas coisas, eu preciso acertar algumas coisas, eu preciso rever alguns conceitos. A minha vida está exatamente assim como o Senhor falou, mas eu quero um novo tempo, eu quero um novo direcionamento, eu quero ver minha família bem. Eu preciso disso. Quantos nessa noite estão dizendo assim: pastor, essa palavra veio para mim e eu quero pedir, ora por mim agora. Eu quero só um sinal seu assim, faz um sinal com a sua mão. Glória a Deus, isso, glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo tocando, amém. Muitas pessoas, glória a Deus. Você percebe que é para você? Glória a Deus, vocês lá atrás.
Amém, amém. Quantos estão no chat conosco dizendo: pastor, eu quero, eu preciso. Já está aqui a Tânia falando, que mensagem edificante. A Márcia Parada já está dizendo aqui: eu quero, eu preciso de ti. O Mário Gonçalves já está aqui: Senhor, me ajude, eu preciso disso. Maturidade celestial. Quantos estão no chat conosco dizendo: sou eu, pastor, eu preciso, eu quero orar com você, por você. Senhor, nós apresentamos nossas vidas e suplicamos ao Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a permanecer no lugar e na posição que o Senhor colocou. Nós não queremos, por nenhuma necessidade, trocarmos, invertermos valores. Nós não queremos andar em rodas de pessoas que demonstram não ter compromisso contigo, Pai, que estão vivendo uma vida onde o Senhor não se agrada. Nós não queremos, ó Pai, andar em amizade ou com pessoas que o Senhor está tirando. Nós queremos andar com aqueles que o Senhor colocou para andarmos em unidade, juntos, num só coração, numa só voz, num só direcionamento. Pai, ajuda-me nessa fase. Toma minha família em tuas mãos. Me ajuda, Pai, a como pai, como esposo, como esposa, como mãe, como filho, como avô, como neto, a fazer aquilo que agrada ao Senhor na minha parentela. Pois eu preciso, Deus, andar num só corpo com eles, fazendo aquilo que te agrada, pois assim sendo, gerando comunhão com eles, eu vou andar em comunhão com o Senhor, cumprir propósitos espirituais, e tudo quanto eu fizer, minha vida prosperará. Eu só não quero sair daqui nessa noite, Pai, deixando de ter maturidade ou entender o processo que o Senhor me colocou e a fase que eu estou, com tudo que eu preciso fazer. Amadureça-me, Deus. Por essas bênçãos nós oramos, agradecidos e confiados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, igreja.